Quando você lembra sobre uma temática que mexe com a sociedade e que de alguma maneira traz um impacto, a morte ela sempre se faz presente nessas questões relacionadas ao ser humano e às suas vivências e experiências. Mas quando você fala sobre suicídio, historicamente, você está tratando de um tema que ele não é apenas algo que gera uma comoção, mas também traz interesse, curiosidade e, de alguma maneira, preocupação para a vida das pessoas que compõem toda a sociedade, por ser também uma temática que ela exige tanta atenção que várias vertentes da ciência buscam tratar sobre essa temática ou tratam sobre ela. Você vai ter a pesquisa sobre suicídio na sociologia, na antropologia, na história. E nas ciências da saúde, mais focado na questão da saúde mental, você vai encontrar a psiquiatria e a psicologia debruçando-se dia após dia sobre essa temática. O suicídio, ele é uma representação tão forte para não só as pessoas que cercam ou fizeram parte da história daquele ou daquela que cometeram suicídio, como também para todas as pessoas que escutam essas notícias. E você encontra o suicídio de pessoas que tiram sua própria vida em um ato, ou então pessoas que antes de tirar sua vida, elas decidem cometer algum tipo de barbárie, uma ação violenta. E isso sempre é algo que gera especulações, comentários, buscas por cartas. E quando você fala sobre essa temática, ainda torna-se mais difícil quando temos situações polarizadas na questão social política, por exemplo. E as pessoas começam a tratar do suicídio como se fosse um aspecto, baseando em pessoas que não têm conhecimento teórico nenhum. E elas começam a dizer que cometeu suicídio por isso ou por aquilo, sem nunca ter conversado com uma pessoa ou alguém que compõe seu círculo ou tido, de fato, capacidade intelectual a partir de instrumentos, estudos, pesquisas, para falar sobre essa temática e ainda mais sobre um determinado caso. O suicídio, ele é a representação daquele e daquela que disse, eu não vou mais viver. E quando eu falo representação, quero dizer no sentido de dizer assim, é um ato, um fato, onde ela traz isso nessa demonstração, que ela decide dizer para o mundo, através de um ato, que ela não quer mais viver. O suicídio pode ser através de uma questão de desespero, onde alguém decide cometer um ato de suicídio jogando-se de um local alto, ela decide cortar o seu corpo, decide utilizar uma corda, tomar algum tipo de medicação, um veneno, uso de arma de fogo. E isso que esta pessoa faz não pode ser compreendido por apenas um fato ou apenas uma circunstância, porque existe toda a integralidade que está ali movida, que está atuando e que atuou também na história de vida dessa pessoa. Embora exista o segundo ponto, que é aquela pessoa que passa por um sofrimento que dura muito tempo, chega um dia que ela diz, eu não aguento mais. Todos esses dois fatos, de uma circunstância ou de um momento de uma pessoa que vem aí sofrendo já por bastante tempo, eles estão interligados e são correlacionados por uma questão: a dor, o sofrimento, o desespero, a angústia. Tudo isso sinônimo. É a questão do ser humano dizer assim, eu não sei como sanar isso. Ou ela buscou em todos os caminhos que ela conhecia e que ela ouviu falar. Ou que no momento dela de necessidade, de fragilidade, onde não houve apoio nem acolhimento, onde não havia uma mudança, onde ela buscava, ela chorava, ela decidia por isso para que acontecesse algo, ela veio a dizer assim, eu não quero mais viver.
essa questão da sociedade, nesse primeiro vídeo, que vai ser dividido em 2 partes, é você entender que a pessoa que passa por esse processo, ela necessita ser acolhida a partir da perspectiva da saúde mental. Ela não pode ser colocada a partir de uma perspectiva doutrinária, de credo, ela não pode ser colocada por uma questão política ideológica, ela não pode ser julgada por causa de uma questão moral, e ela também não pode ser também relativizado esse processo, como algumas pessoas querem romantizar isso. Não é nada disso. Isso é para essas pessoas que são pregadoras aí do tempo, do vento, e para seus próprios grupos, ou que desejam de alguma maneira opinar sobre um assunto. Pensar o suicídio é pensar a característica da dor dessa pessoa e o sofrimento que ela vem passando. E quando eu falo das características, das questões, das situações, é porque eu também não posso afirmá-la de maneira absoluta se eu não tive um contato ou uma experiência ou uma relação de atenção com a pessoa que cometeu o suicídio. E quando eu penso sobre o suicídio, eu tenho que pensar que ele é o resultado de um adoecimento psicológico. Assim como outras patologias levam a pessoa a óbito, o suicídio é o processo e o resultado de um adoecimento psicológico. E entender essas vertentes é compreender que a necessidade de trabalhar essa temática, de gerar cuidado, atenção e acolhimento, é o ponto inicial para gerar, de fato, a promoção de vida, de construção de sentido de vida e de auxílio àqueles que estão adoecendo. Não generalize o suicídio a partir de uma perspectiva ideológica. Tampouco traga ele a partir de uma romantização. E menos ainda, dizer que não existia uma solução. Sim, existe. Existem possibilidades que as ciências psicológicas, que a psiquiatria, que as promoções de saúde mental através de grupos e de ações realizadas aí por várias vertentes da sociedade conseguem promover apoio, assistência através de processos psicoterapêuticos, processos medicamentosos e ações que têm aí como objetivo primordial a valorização da vida.